Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JE Talks. Hoje olhamos para o tema Líderes da Consultoria de Gestão, que segue esta sexta-feira no caderno especial com o Jornal Económico para as Bancas. E sem mais demoras, apresento os nossos convidados para esta conversa: Nuno Cavaco, partner da Moneris Innovation Lab, e Manuel Lopes da Costa, Country Managing Partner da Bearing Point. Sejam os dois muito bem-vindos, antes de mais, e obrigado por se juntarem a nós. Eu gostaria de começar pelo Nuno, olhando para aquilo que tem sido estes últimos 2 anos, quase 3 anos, e para aqueles que serão os próximos 2, 3 anos, que o cenário macroeconómico que conhecemos, levantam-se aqui grandes desafios para as consultoras em diversas áreas-chave. Eu gostaria de saber se me consegue fazer um ponto de situação desses desafios. Muito bom dia, João. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a representar a Moneris Innovation Lab, do Grupo Moneris. Também cumprimentar o colega Manuel Lopes da Costa. Prazer também em fazer parte aqui do painel. De facto, João, os desafios são grandes, não é? O contexto de mercado é de facto cada vez mais exigente e de alguma forma acaba por ser um momento de reflexão e de algum reposicionamento das nossas empresas e da nossa economia. Eu diria que os tempos que vivemos e que vão continuar a ser o nosso dia a dia nos próximos tempos é de um aumento da exigência de rigor. Creio que as nossas empresas terão que ser muito mais rigorosas e muito mais criteriosas naquilo que são as opções estratégicas e operacionais a adotar. Também creio que os desafios associados ao compliance são de facto uma evidência clara de que as empresas terão que dar maior atenção a toda esta temática, não só para estar em conformidade com a regulação e aquilo que vêm ser as diretivas, não só nacionais, mas principalmente aquelas que são emitidas no foro da Comissão Europeia, mas também com a exposição cada vez crescente, cada vez mais crescente naquilo que é o digital, tanto estarem cada vez mais cientes dos riscos que existem em termos da cibersegurança. Por outro lado, creio que também existem desafios numa lógica de posicionamento de serviço e produto que têm que ser obrigatoriamente mais diferenciados, não é? Portanto, aquilo que é uma posição de mercado pela diferenciação, creio que também fará a diferença. Por outro lado, as exigências de serem cada vez mais orientadas à redução de custos, à redução de desperdícios, ao consumo de água, à redução dos custos de energia, e portanto esse efetivamente serão os grandes drives daquilo que vão ser as preocupações das nossas empresas. Uma boa notícia é que a adesão ao digital também já não é, se me permitem a expressão, o bicho-papão que era. De facto, a pandemia, o que trouxe, se trouxe alguma coisa boa, nós podemos mencioná-la, que foi esta desmistificação da problemática do digital. As empresas viram-se na necessidade de antecipar a adoção de práticas digitais, aquilo que muitos diziam, sim, isto vai ser útil, mas só vou pensar nisto daqui a 5 anos. Claro. Mudou radicalmente e, de facto, aqui há uma adesão e o efeito demonstrativo de que isto também se aplica a mim e pode ser fator de competitividade é patente. Por último lado, só queria dar uma nota relativamente à sustentabilidade, porque cada vez mais as empresas e a sociedade e o talento está sensível a estes temas de propósito com a sustentabilidade e a nossa capacidade de fazer face e temos a responsabilidade de contribuir para a questão das alterações climáticas e aqui gostava de fazer a ponte com a componente de financiamento, porque nós sabemos que falar de sustentabilidade, se não houver investimento para fazer Claro. face à sustentabilidade, também não se consegue fazer grandes mudanças, não é? E daí a questão do ESG, de alguma forma, começa a ter aqui uma preocupação acrescida e as próprias empresas deverão estar
cientes e atentas a este movimento. Manuel Lopes da Costa, temos aqui um grande rol de questões a dissecar, que naturalmente algumas delas têm que ser feitas com metas ambiciosas e com deadlines apertados. Focamos aqui em 4 áreas-chave: digitalização, talento, o próprio serviço e os produtos que implicam o modelo de negócio das consultoras, mas também a questão da regulação. Já percebemos, pelo que o Nuno Cavaco nos disse, quais é que são aqui os grandes desafios que as empresas enfrentam, mas como é que as consultoras estão a abraçar esses desafios e como é que isso está a mudar o próprio tecido interno do setor? Bom dia, obrigado pelo convite, João, obrigado, Nuno. Eu concordo com tudo aquilo que o Nuno referiu. Nós temos esses desafios. Eu acrescentaria a esses desafios a questão do talento. O Nuno também referiu, mas eu gostava de aprofundar um pouco mais. Nós vivemos numa incerteza muito grande nesta altura. Eu olho para o ano que vem e olho para a incerteza que tem um impacto claro nos serviços de consultoria que nós vamos ser capazes de vender. Nós somos uma empresa de serviços. As empresas de serviços têm que ter uma contraparte, que são os clientes que compram os nossos serviços. Esta incerteza não é boa. E nós não conseguimos, de alguma forma, ultrapassar esta incerteza, porque ninguém sabe. Ninguém sabe se a guerra vai escalar, se não vai escalar, se vai escalar para armas horríveis, se não vai escalar. Esta incerteza não é boa para a consultoria e traz-nos desafios muito grandes. E onde é que eu quero chegar com isto em relativamente ao talento? É que esta incerteza impacta na Europa, mas não impacta assim tanto nos serviços de consultoria do mercado norte-americano, por exemplo. Mas esse mercado norte-americano compra consultores portugueses. E o mercado de Inglaterra também compra consultores portugueses. E não é raro ver os nossos jovens que estão connosco ou que estão a sair das faculdades e não aceitam ficar em Portugal, porque aceitam desafios bem mais interessantes, muitas vezes bem mais interessantes do ponto de vista financeiro, Bem mais lá remunerados fora. também. Exatamente. Porque não há condições para nós vendermos à taxa horária que se consegue vender lá fora. E, portanto, há aqui uma questão de a nossa incerteza leva a que os nossos clientes não nos comprem tanto quanto nós gostaríamos que eles comprassem, porque não têm tantos desafios, mas que outros clientes noutras geografias, tendo esses desafios, vão não só pedir-nos os recursos a nós, quando é uma casa-mãe que pede uma subsidiária, mas também recrutar diretamente. E então nós estamos aqui a fazer face a uma guerra de talento enorme, que é bom para os jovens portugueses, sem dúvida, bom ou mau, não sei, têm que ficar desenraizados de Portugal, mas os nossos jovens são extremamente internacionais e adaptam-se a qualquer lado, falamos bem línguas, enfim. Mas para as empresas é um desafio muito grande. Nós começamos a não ficar com profissionais suficientes para suprir as nossas necessidades. Esta questão desta incerteza, que impacta muito, digamos, a consultoria estratégica, organizacional, impacta menos aquela consultoria que tem que ser feita de forma obrigatória. Seja consultoria do ponto de vista de contabilidade, seja consultoria do ponto de vista de sistemas de informação ou manutenção de sistemas de informação. O problema é que deixa de haver pessoas para fazer. Ou então temos que recorrer a uma qualidade mais baixa, que é aquilo tudo que não queremos recorrer. E, portanto, há aqui um desafio enorme nisto. Pergunto-vos aos dois o que é que as vossas consultoras, não digo nomeadamente as vossas, mas o setor pode fazer para atrair e reter esse talento que, pelos vistos, está em fuga. É complicado, Nuno. Bom, eu não podia estar mais de acordo com a exposição do Manuel. De facto, e esta escassez de recursos não se tem reflexo apenas no setor da consultoria, tem reflexo também a todos os setores, nomeadamente tudo o que tem a ver com tecnologia. E as empresas industriais vão ter esse desafio também. Eu diria que é de facto um tema que é de maior preocupação por parte das consultoras. E eu diria que aquilo que nós temos que ter a capacidade de fazer é apelar, de facto, a ambientes o mais estimulantes possíveis. Porque os jovens de hoje, esta nova geração, o que procura são experiências, procura desafios, não procura entidades.
e se procurar entidades, estamos a falar das grandes empresas tecnológicas, estivemos agora a falar no contexto mais tecnológico, procuram as grandes empresas Mas, Nuno, multinacionais. a verdade é que com esta vaga da Great Resignation, o Quiet Quitting, todos estes termos que têm vindo a aparecer nas manchetes, também percebemos que esta nova geração não só procura uma boa remuneração em grandes empresas, mas também uma excelente vida pessoal conjugada com essa vida profissional. Sem dúvida. Algo que antes não era incompatível com esse tipo de remuneração ou de cargos. João, ainda bem que se antecipou à minha segunda valência. Era só para não se esquecer desse ponto que eu acho que é pertinente. Eu acho que, de facto, temos aqui dois grandes drives para conseguirmos, de alguma forma, minimizar este impacto. Não é? Porque é um impacto que é, de facto, problemático endereçar. Mas eu diria, a par daquilo que é criar ambientes estimulantes intelectualmente e projetos emblemáticos que os façam também evoluir e reconhecer que estão com um propósito. Eu acho que aqui também a palavra propósito tem muito a ver. Estes jovens são também jovens que têm algumas causas e a sustentabilidade e projetos que contribuem para a sustentabilidade são algo que lhes também dizem muito. E, portanto, nós temos de estar atentos a estas preferências por parte do talento. E aquilo que referiu, João, concordo em pleno, temos de ser capazes, de facto, de ser mais inovadores naquilo que é a nossa interação dos formatos de trabalho. E aí, obviamente, aquilo que é mais evidente, os formatos híbridos têm que coexistir de uma forma totalmente enraizada naquilo que é uma cultura empresarial. Não é? Eu gostava só também de dizer que eu acho que não podemos dissociar estas três valências, portanto, o propósito, a experiência, o desafio e o trabalho híbrido, aquilo que eu acho que é confiança e reconhecimento. Todos nós sabemos que no âmago do ser humano, se nós sentimos que não estamos a acrescentar algo e que não estamos a ser reconhecidos pelo trabalho que estamos a fazer, isto tem impacto na motivação. E, portanto, eu diria que o desafio está não só em proporcionar esta proposta de valor para os nossos colaboradores, não é? Portanto, o talento que nós queremos atrair, mas de facto depois ser capazes de o traduzir na prática. E esse de facto é um desafio. Manuel, isto arrasta-nos aqui falando de talento. Importa não esquecer que muito deste talento que vos causa dores de cabeça, nomeadamente o talento jovem que não fica retido nas empresas, é também o talento que mais skills tem na área digital, que é também uma área que o setor precisa urgentemente de revolucionar. Isto é um problema alimenta o outro, digamos? Quer dizer, na área digital, a questão coloca-se ainda com uma premência maior, porque nós estamos a falar de algumas faculdades específicas que conseguem produzir esses talentos. E, obviamente, elas têm um ritmo de produção e nós temos, deste lado, uma procura muito elevada. Nós temos empresas estrangeiras que se vieram deslocalizar para Portugal, ainda bem, trazendo emprego, mas que também necessitam desse digital e que também contratam e têm quase divisões de consultoria interna. Empresas que estão, neste momento, em Portugal com 5.000, 6.000, 7.000 colaboradores e que muitas vezes, e não é só o banco francês que nós conhecemos, há imensas delas e que são concorrentes diretas. Portanto, como é que isto, de alguma forma, se consegue ultrapassar? Consegue-se ultrapassar criando experiências. Nós temos que dar às pessoas experiências. Elas têm que gostar de trabalhar onde estão. E experiências é para além da capacidade que elas têm de trabalhar remotamente, porque no dia em que a diferença de trabalharem para mim ou para o Nuno for o logotipo que estiver do lado esquerdo do ecrã, mas elas acordarem de manhã, irem sempre para a sua secretária, sentarem sempre na mesma cadeira, e a única coisa que muda é o logotipo azul para o logotipo vermelho, é totalmente indiferente, elas passam a estar sensíveis a outra coisa que se chama preço, ou seja, remuneração. Se elas tiverem outros interesses, como dizia o Nuno, interesses relativos a questões de ordem ambiental, interesse relativo a questões
comportamentais, interesse relativo a questões da proteção dos animais ou da diversidade de género. E se nós formos capazes de responder a isso com experiências, e experiências significa estarmos todos juntos, sentirmos bem, haver respeito pelas pessoas, conseguir reconhecer e promover, conseguir que essa promoção seja tida como justa e com base na meritocracia, tudo isto faz com que elas ponderem, será que eu vou mudar para o incerto quando eu estou num local onde eu também me sinto bem? E aí coloca-se o outro aspecto, que é o aspecto de remuneração, se calhar não é tudo. Eu também gosto da experiência que estou a ter. E é assim que nós ainda conseguimos ter consultores em Portugal. Porque se fosse só remuneração, eu lhe garanto que os preços que eles estão a pagar na Alemanha e na Inglaterra, que são os dois casos que mais me afetam, era impossível eu retê-los, porque nós estamos a falar de diferenças quase para o dobro. Agora, a experiência de estar no seu país, aliada com toda uma envolvente de, diríamos, cuidado para as causas que as pessoas têm, faz com que elas se sintam que vale a pena continuar cá, porque caso contrário vão-se embora. E, portanto, tudo isto, digamos que é um caminho que também nos leva à aprendizagem, porque é muito difícil conciliar isto com 2, 3 dias remotos e depois dias aqui, e depois nem toda a gente vem ao mesmo tempo, então tentamos ter uma vez por semana ou uma vez cada 15 dias toda a gente, mas também os escritórios não foram desenhados para estar toda a gente, e portanto temos que começar a dividir as coisas de forma a criar aquilo que são experiências. E experiências podem ser, juntamos todos para ir para o karaoke, juntamos todos para ir jogar pádel, jogamos todos para ir construir ou plantar árvores, ou ser ambientalmente mais responsáveis, ou ir levantar lixo, enfim. A nós, que somos gestores, criou-nos uma maior pressão de agora andar à procura de experiências. E, portanto, como já tínhamos a pressão dos clientes para tentar vender e encontrar quem nos queira comprar os nossos serviços, erradamente, porque os nossos serviços são tão bons, deviam-se vender automaticamente, mas não é assim. Temos que agora ir atrás de experiências para também fornecer essas experiências aos nossos colaboradores para toda a gente ficar em harmonia. E é uma harmonia difícil, lhe garanto. Portanto, eu nunca pensei que chegando a esta idade, aquilo não fosse como era antigamente, quando eu comecei, que era, o meu menino vai fazer, porque eu disse que vai fazer, vai trabalhar até à meia-noite, e o problema é se não quiser, mas vá-se embora. Agora não é assim. E, portanto, nós todos tivemos que nos adaptar e mudar. Mas, de alguma forma, ainda bem que não é assim. Porque toda a sociedade mudou e mudou para melhor. Mudou para ter uma maior consciência ambiental, mudou para ter uma maior consciência comportamental. Porque eu também reconheço que quando eu tinha 25 anos e comecei a trabalhar, éramos um bocadinho inoportunos da forma como trabalhávamos uns com os outros. Para começar, estávamos todos numa sala fechada, pequeníssima, tudo a fumar. E, portanto, até aí nós vemos como as coisas se alteraram e mudaram. Agora, é difícil? É. Governar empresas hoje em dia, seja ela de serviços como a nossa ou outras, complicado. Reter talentos, um desafio. Enfim, mas estamos aqui, porque senão então mandamos a toalha ao chão e vamos também nós para o estrangeiro, eventualmente com a nossa idade vamos mais viajar do que trabalhar. Mas, e portanto aqui a questão que importa é perceber como é que nós adaptamos, de facto, as nossas necessidades àquilo que é o mais importante para nós, que são os nossos clientes e as nossas pessoas. Isto Nuno é Cavaco, um desafio. Nuno Cavaco, quer responder a este desafio para terminarmos esta JE Talks? Sim, que queria de facto complementar esta mensagem do Manuel, porque é de facto esse o desafio que nós temos, é dar estes tais ambientes estimulantes de experiências, não é? Mas experiências com propósito, que digam alguma coisa às pessoas e que sejam capazes de as fazer felizes, porque a felicidade, cada vez mais, para além de ser alvo também agora agora, quer dizer, nos últimos tempos tem sido alvo de pesquisa e de alguma índole de pesquisa académica em tudo, e numa lógica de se percepcionar de que forma é que a felicidade tem impacto na forma de trabalhar e das pessoas viverem em sociedade, e de facto a felicidade é um aspecto que torna pode ser um fator diferenciador naquilo que é a capacidade de atrair talento, naquilo que é uma competição também direta, não só internamente, mas com o mundo, como o Manuel estava a dizer. E, portanto, eu diria assim, experiências, propósito e felicidade
no sentido de conseguirmos, de facto, estar aqui numa posição de maior capacidade de conseguir atrair e reter talento. Nuno Cavaco e Manuel Lopes da Costa, muito obrigado por se juntarem a esta JE Talks. Foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado, prazer. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outras JE Talks sempre quiser na JE TV, em jornaleconómico.pt. Nós regressamos para a semana. Até lá, fique bem.